É muito interessante estar no plenário deste Senado, dentre os senadores, 3 senadores do Nordeste. Nesta casa nós temos ouvido e assistido ultimamente uma série de debates que, na verdade, não precisa mais isso, é um processo repetitivo. É crise, é crise, é crise, é crise. E a gente precisa encontrar caminhos para diminuir, minimizar as crises e encontrar solução do desenvolvimento. Eu trago na tarde de hoje, tarde e noite de hoje, melhor dizendo, senhor presidente, um assunto que eu reputo da maior importância para um pedaço da região, aliás, uma região deste país, que tem tido uma importância fundamental no desenvolvimento do Brasil, que é a região Nordeste. A região Nordeste com mais de 54 milhões de habitantes. A região Nordeste que, enquanto o meu país cresceu em 2014 0,1%, o Nordeste cresceu 3,7%. E nós convivemos com dificuldades as mais diversas, principalmente para cerca de aproximadamente 23,5 milhões de brasileiros nordestinos que vivem na região do semiárido do Nordeste. Pois bem, senhor presidente, o semiárido brasileiro representa, por certo, uma das maiores experiências com o fenômeno climático, que é a seca. Embora estejamos acostumados a pensar apenas negativamente a respeito dessa região, é mais do que hora de atentar para suas reais potencialidades. No entanto, para que essas potencialidades possam ser melhor exploradas, é necessário acreditar em sua legítima vocação, respeitar as suas limitações ecológicas, garantir a sustentabilidade do semiárido e, principalmente, quebrar o paradigma da miséria e adotar o paradigma das oportunidades, como implantação de uma política de Estado. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, e não política de governo. Porém, antes de me restringir ao semiárido, permitam-me um breve passeio por outras regiões do mundo, com outras culturas e outros modos de enfrentar a ausência de chuva ou a impossibilidade de se ter acesso à terra para atividade agropastoril por boa parte do ano. Na Espanha, há uma situação recente de seca que já dura mais de 3 anos. E os jornais informam que a capacidade de reservatórios daquele país está em torno de 55%. Quem está acostumado a ouvir falar da crise hídrica, seja no Nordeste, seja em São Paulo, há de se perguntar como outros povos resolvem essa questão. Pois bem, na Espanha, em que pese a existência de conflitos de natureza política e divergências técnicas, o fato é que lá se empreendem ações em busca de soluções para o problema, quer seja com a transposição do águas do rio Ebro ou com construção de usinas de dessalinização da água do mar.
Indo a outro país da Europa, a Finlândia, que enfrenta baixíssimas temperaturas praticamente em quase todo o ano. Descobre-se que ali há um mercado altamente industrializado, com produção per capita superior à do Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Todos reconhecem que o padrão de vida finlandês é altíssimo. Seu comércio externo responde por mais de 1/3 da economia. É claro, todos sabem que, pelo rigoroso clima, a agricultura do país nórdico é apenas de sustentabilidade, aliás, de subsistência. Não por isso, nem por isso, se passa sede ou deixa de comer naquele país. Em outra região do planeta, Israel, todos sabem o quanto é escassa a água naquela região deserta. O precioso líquido provém do Rio Jordão e de suas fontes subterrâneas, mas que, no esforço para vencer o deserto, Israel desenvolveu uma série de tecnologias aplicadas à agricultura, que hoje exporta para o mundo. São exemplos os desalinizadores para aproveitamento de águas do mar, gotejadores pressurizados, despoluição e reuso de água, técnicas de pós-colheita que aumentam a vida de prateleira das frutas com uso de nitrogênio e dessecação. Entretanto, apesar de todas as dificuldades impostas por condições climáticas adversas, não se tem notícia de que os espanhóis, finlandeses ou israelenses deixem de ter a qualidade de vida que é proporcionada por outros fatores. Considerando o panorama mundial e local, cada vez mais precisamos olhar para a escassez de água no semiárido, com olhos não apenas para o que se notabilizou como obra contra a seca, mas com vistas em outros ângulos, apontar soluções alternativas e eficazes para a qualidade de vida de quem ali mora, trabalha, produz e faz cultura. Mas o que vem a ser o semiárido brasileiro? Mais do que uma mancha geográfica no mapa nacional, ele é um conceito constitucional. Está na denominação técnica do semiárido, está contido no artigo 159 da Constituição. Lembro-me, e eu tenho, o ex-governador de Alagoas faz sempre essa apologia. Fui eu o responsável para colocar na Constituinte, e que hoje é letra da Constituição, o semiárido. O artigo 159 da Constituição trata exatamente do semiárido. Mas nós não queremos apenas a letra morta da Constituição. Nós queremos ações, queremos vigor, queremos tecnologia, queremos qualidade de vida para aqueles que moram naquela região. Nobre senador Walter e nobre senador Elmano, nós que somos do Nordeste, de Alagoas, da Bahia, do Piauí, nós sabemos das dificuldades. Pois bem, senhor presidente, o que determina a aplicação de 50% deste fundo, que foi o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste. O FNE, este foi para que a SUDENE pudesse desenvolver projetos de desenvolvimento da região. A Constituição define como semiárido a região inserida na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A determinação do semiárido brasileiro foram considerados o espaço geográfico e objetividade e permanência
dos critérios técnicos adotados, além da compatibilidade com a malha municipal. Esses critérios técnicos foram avaliados sistematicamente em vários municípios da região Nordeste e Sudeste. Assim, para fazer parte da região semiárida, os municípios deveriam atender, ao menos, a um destes três critérios: precipitação média anual inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5 e risco de seca maior de 60%. Um desses três itens deverá ser observado para que a região possa ser considerada semiárida. Desse detalhamento veio a atribuição ao Estado para fazer delimitação, manifestada pela portaria 89 de março de 2005, do Ministério da Integração Nacional. O semiárido abrange 1.133 municípios, em uma área de 969.589.004 quilômetros quadrados, sendo que quase 90% desta se encontra no Nordeste e o restante na região setorial de Minas Gerais. Quando olhamos para cada um dos estados do Nordeste, o que vemos? Que 92,97% do território do Rio Grande do Norte está na porção semiárida. Em Pernambuco, essa proporção é de 87,6%. No Ceará, 86,74%. Na Paraíba, 86,2%. Na Bahia, 69,1%. No Piauí, 59,41%. Em Sergipe, 50,67%. Em Alagoas, 45,28%. E em Minas Gerais, 17,4%. 49, melhor dizendo. O semiárido brasileiro abriga uma população de cerca de 23,5 milhões, o equivalente a 11% da população brasileira em espaços cada vez mais urbanos. Só por este retrato já se vê o quanto é considerável a presença do semiárido no território nacional e, em consequência, a responsabilidade de todos os brasileiros sobre ele. Não podemos examinar as soluções propostas sem antes olhar para o que foi feito no passado. Já ficou mais do que óbvia a visão economicista, isto é, da vantagem ou do prejuízo para a produção provocados pela estiagem. Essa foi o que mais predominou ao longo dos séculos, desde o primeiro registro que se tem de uma seca no Nordeste, em 1587. Olha, senhor presidente, em 1587, com o relato de Fernão Gardim sobre a fuga de índios do sertão para o litoral em busca de alimentos. Embora sejam recentes na história brasileira, essa conceituação e esse reconhecimento das condições geográficas e climáticas, a convivência com o semiárido é tão antiga quanto a história dos seres humanos nesse mesmo território. Muitas foram as intervenções que apenas recentemente se revelaram inapropriadas para o semiárido. Não pretendo aqui fazer uma condenação do passado. Cada tempo em seus valores. E os valores levam a decisões de natureza econômica, política e tecnológica. Hoje, graças não apenas aos métodos cada vez mais precisos de estudo do clima, mas também às noções de sustentabilidade ambiental, podem ser feitas novas avaliações e, sabiamente, novas projeções sobre as maneiras de se ocupar o semiárido. Se formos olhar para o movimento de ocupação econômica da costa do Nordeste, veremos que, vencida a primeira etapa da exploração da zona da mata, a Mata Atlântica, a ocupação migrou para o semiárido.
isto é, com o alcance do limite da exploração de terras mais férteis. Os brasileiros foram se aventurando o sertão adentro, não mais havendo possibilidade de expandir a plantação extensiva da cana-de-açúcar e os engenhos, que tanta riqueza econômica produziram, a população foi em busca de outros territórios. Em 1993, o zoneamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, revelou que 36% da área do semiárido, cerca de 35 milhões de hectares, possui menor potencial de uso agrícola. Não por acaso estão localizados nos semiáridos as maiores extensões de áreas em processo de desertificação do Brasil. Com a perda gradual da fertilidade biológica do solo, essa transformação do Brasil no Saara é a consequência do cultivo inadequado da terra associado às variações climáticas e às características do solo. O mais grave disso é que essa desertificação abrange 1.201 municípios, numa superfície de 1.130.000 quilômetros quadrados, dos quais mais de 710 quilômetros quadrados, 62,8%, são caracterizados como semiáridos, e outros 420.000 quilômetros quadrados, 37,2%, são subúmidos secos. Nos primeiros anos do século XX, a ênfase foi sempre dada à ideia de que o progresso poderia vencer a seca. Euclides da Cunha, por exemplo, engenheiro iluminista, relatava as experiências europeias de transposição de águas como um testemunho de poder da invenção humana. Não é à toa, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que as obras nacionais contra a seca, com órgãos com os mais diversos nomes, fizeram a glória de muitos empreiteiros e de muitos fazendeiros nordestinos com construção de açudes e barragens. A prova disso é que, com críticas ácidas ou com aceitação pacíficas no início desta década, graças aos conservatórios desses grandes açudes, o Nordeste dispunha de água acumulada em boa proporção. Infelizmente, esses reservatórios não estavam, nem estão ainda, vinculados aos outros por meio de adutoras, a fim de assegurar uma redistribuição apropriada desses volumes de água. Do período do regime civil-militar de 64 em diante, a ênfase foi para a irrigação. E no período pós-constituinte, além da irrigação, incentivou-se o turismo. Em outras palavras, era como o Nordeste pudesse ser transformado num grande pomar irrigado e num balneário. Todos sabemos a glória que é produzir uvas às margens do Rio São Francisco. E, particularmente em Alagoas, sabemos o quanto o turismo é benéfico, mas nem tudo é alcançado pelos pivôs de irrigação, e o mar se limita à costa. Então, o que fazer com todo o território do semiárido? A grande experiência de nossos dias, mas de um projeto que vem do Império, é a transposição das águas do Rio São Francisco. O objetivo dessa grande obra é o de garantir a segurança hídrica a cerca de 12 milhões de habitantes, situado em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Pois bem, está sendo feita a obra, haverá transposição, mas não cuidamos do rio. O rio pode secar e a coisa é cada dia mais grave. Por quê? Porque não se cuidou do Rio São Francisco. Quando chega um pouco de água no rio, é porque choveu muito nas cabeceiras aqui de Minas Gerais, que é o leito que alimenta ainda o leito do Rio São Francisco. Seria uma maravilha
se por acaso nós tivéssemos usado determinados instrumentos capazes de fazer ou reservatórios de águas ou fazer transposição de outros rios para o Rio São Francisco. Aí sim, nós teríamos a segurança, a garantia de que a transposição vai acontecer e as pessoas vão ter água. Eu conversava recentemente com os senadores da Paraíba e me assustei, porque se não houver a transposição dentro das programações que estão previstas, haverá uma catástrofe, um colapso, principalmente na cidade de João Pessoa. Você não pode abastecer uma cidade, uma capital de um estado nordestino, com carro-pipa. E nós imaginávamos lá atrás de que o carro-pipa teria que ser aposentado, tirado do dia a dia do semiárido brasileiro ou do Nordeste brasileiro. Hoje, cada dia aumenta o número de carros-pipas para abastecer as pessoas que moram lá no semiárido do Nordeste brasileiro. Minha gente, nós estamos em pleno século XXI. É inacreditável. O Brasil, apenas o Brasil. Eu não falo dos governos atuais que fizeram alguma coisa, estão fazendo, porque uma determinação para a transposição do Rio São Francisco foi uma determinação adotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que muitos da região eram contrários, porque, minha gente, você privar uma pessoa de um copo d'água potável é qualquer coisa inacreditável, mas é a realidade da nossa nação, infelizmente, nos dias atuais. Eminente senador Garibaldi, Vossa Excelência, que é numa região como a minha, o Rio Grande do Norte, que tem a porção do seu território maior do que o meu estado, enquanto o estado de Vossa Excelência tem mais de 70% do seu território dentro do semiárido, o meu tem 45%. O seu estado, logicamente, é maior do que o meu. As dificuldades também são maiores do que no meu estado. Pois bem, senador, com certeza... Senador Benedito, me concede uma parte. Com certeza, nobre senador, terei muito prazer em ouvir Vossa Excelência. Pois bem, o projeto envolve a condução de água por 477 quilômetros, organizados em 2 eixos de transferência de água norte e leste. A obra compreende a construção de 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. Estou me referindo à transposição das águas do Rio São Francisco para atender a 4 estados do Nordeste. Com certeza, pronta essa obra, haverá mais segurança hídrica do que existe hoje, uma vez jorrando água nos canais. Haverá um reforço a todos os reservatórios e a política disseminada de cisternas. Terei muito prazer em ouvir Vossa Excelência, senador Elmano. Sobre o pronunciamento de Vossa Excelência, eu queria me somar a ele, inclusive falando da pertinência do pronunciamento de Vossa Excelência em trazer mais uma vez esse tema tão palpitante, tão importante para a região Nordeste. Mas sobre a utilização de carro-pipas, eu tinha uma informação a prestar aqui nesse instante, de que o governo federal está gastando no estado do Piauí em torno de 10 milhões por mês para assegurar água através de carros-pipa em 59 municípios, o que isso representa um gasto anual de em torno de 100 a 120 milhões de reais. Recursos suficientes para a conclusão de 4 adutoras que estão sendo feitas no estado do Piauí, mas que, lamentavelmente, todas essas obras das 4 adutoras estão paradas. Quer dizer, nós estamos gastando anualmente recursos que não ficam, depois de aplicados, obras duradouras para o enfrentamento de outras irregularidades pluviométricas. Então, queria só me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que, lamentavelmente, nós não fomos ainda competentes de, através de uma ação de governo,
ou, como disse muito bem Vossa Excelência, que as políticas deveriam e devem ser de Estado, porque o Estado é realmente uma instituição permanente e os governos passam. E, lamentavelmente, no nosso país e também em muitos estados federados, não há a continuidade administrativa das políticas públicas de ação como essa que Vossa Excelência se refere nesse seu pronunciamento. Então, era essa colocação que nós gostaríamos de fazer em adendo ao pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência permite, senador, pela oportunidade e ouço o eminente senador Garibaldi, que é um dos homens que faz história não só desta casa, no Congresso Nacional, mas na região do Nordeste brasileiro. Olha, eu sabia que Vossa Excelência era um homem bondoso, mas não tanto. Senador Benedito Lira, eu queria também me mostrar inteiramente solidário ao que Vossa Excelência defende nesse momento na tribuna com relação a uma política hídrica mais consistente para os estados nordestinos. Eu não vou me demorar, porque nós estamos sendo advertidos não pelo presidente, mas pelo tempo. Então, eu diria... Não, presidente. Eu diria a Vossa Excelência que Vossa Excelência pode contar conosco. Nós, inclusive, estamos realizando em Natal uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura a respeito dessa questão. Vamos reunir especialistas, vamos reunir governadores, senadores, o ministro da Integração, no dia 27, em Natal, pela manhã, é uma sexta-feira. Se Vossa Excelência puder estar presente, vamos nos sentir honrados com a presença de Vossa Excelência. Terei muito prazer, nobre senador Garibaldi, apesar de não pertencer à Comissão de Infraestrutura, mas farei parte como assistente desta audiência pública, no que Vossa Excelência está fazendo muito bem. E eu diria que há poucos instantes, e o nobre senador do Piauí, meu querido amigo, fez uma observação com relação a carro-pipa. Imagine, Vossa Excelência, quanto este país já gastou com carros-pipas nesses últimos 400 anos. Daria para transferir o mar de onde ele está para o Brasil inteiro. Então, é uma coisa que, sinceramente, nós não podemos compreender. 120 milhões de reais vai ser gastos com carro-pipa, não é emergência. Obra de emergência. Obras de emergência. E a emergência acontece todos os anos. Todos os anos. Por quê? Porque as pessoas imaginavam ou imaginam que você pode acabar com a seca. Não pode, porque isso é um fenômeno da natureza. Você tem que encontrar soluções, instrumentos para conviver com ela. Como outros países convivem com a gelé, com gelo, com deserto, com falta de chuva. Eu dei exemplos aqui. Israel. Rapaz, é uma brincadeira a gente dizer um negócio desse. Mas é uma coisa que nos dá muita satisfação. Israel, deserto. Busca água no subsolo, na profundidade no seu tamanho. Busca água no mar, alimenta a sua população, faz uma criação de peixe extraordinário e ainda com produto agrícola de irrigação, com sistema de gotejamento, para a economia da água. Aqui não. Aqui nós já estamos com dificuldade e as pessoas lavam calçada nas ruas. Lá se pratica a agricultura através do sistema de irrigação por gotejamento, para alimentar a população de Israel e ter uma pauta de exportação que supera os 5 bilhões de dólares, senhor presidente. Então, as dificuldades
faz com que você encontre as soluções. Mas, além desses aspectos técnicos, tecnológicos, o desenvolvimento das pessoas é crucial. Já na década de 30, o grande Josué de Castro identificava que o problema do semiárido não era a escassez de chuva, mas a precariedade econômica do sertanejo, independente das chuvas, sem reservas, sem recursos, e cada estiagem sofriam desesperadamente com a fome, sede, perda de rebanhos e desnutrição. Repare mesmo, essas cenas de degradação humana estão bem registradas em Raquel de Queiroz, em José Lins do Rego, e claro, no nosso brilhante Graciliano Ramos, particularmente em seu Vidas Secas. Felizmente, senhor presidente, com as políticas compensatórias de redistribuição de renda dos últimos 15 anos, esse cenário devastador de fome, de levas de retirantes, de indigência nas cidades, de saques a supermercados, tudo isso ficou para trás. Ficou para trás. Hoje chegam ao pequeno agricultor, além da Bolsa Família, o Seguro Safra e até mesmo a Bolsa Estiagem. No balanço positivo, os números apontam que em 2013, em todo o país, 33 milhões deixaram a miséria e entram na caixa do... senhor presidente. Pronto, exatamente, presidente. Muito obrigado. A classe média. Pois bem, e o Nordeste foi palco de 61% dessas reduções. No período 2003 a 2013, em 2009, senhor presidente, em 2013, por exemplo, antes da crise que hoje assola todo o país, o Nordeste atraiu grandes investimentos, com fábrica de carros, motos, refinarias, estaleiros e siderúrgicas. Somente nos 3 maiores polos de desenvolvimento da região, Suape, Pernambuco, Pecém, Ceará e Camaçari, da Bahia. Os investimentos captados nesse período e projetados até 2015 somam cerca de 98 bilhões de reais, enquanto o Produto Interno Bruto, PIB, no período de 2003 a 2013, aliás, no Brasil cresceu 0,1%, em 2014 o Nordeste cresceu 10,7%. O resultado calculado pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central foi influenciado principalmente pelo setor de serviço e pelo varejo. O semiárido, senhor presidente, deve ser visto como uma região estratégica e de interesse nacional. Explorar todas as suas potencialidades. É, no mínimo, a opinião de nordestino que convive dia a dia com a realidade da seca. Senhor presidente, vou encerrar, viu? Para transpor esse desafio, é necessário, fundamental, a existência de uma política de Estado, comprometida com a implantação de ações públicas contínuas e focadas nas reais potencialidades da região do semiárido, as quais não estejam vinculadas nem sujeitas a interrupção provocadas pela alternância de governos ou por convivências partidárias. Como exemplifiquei anteriormente, potencialidades não faltam. O desafio é enxergar o semiárido não como um problema, mas, sobretudo, como uma região de oportunidades para desenvolvimento sustentável e estratégico do país. Temos que mudar essa ideia de que a região do semiárido só avançará econômica e socialmente se dispuser de água em abundância. Não se pode associar a miséria ao clima, não se pode simplesmente culpar o sol ou o clima para justificar a ausência de ações públicas voltadas para aquela região. Portanto, senhoras e senhores senadores, cabe a todos nós, mas sobretudo ao Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, a existência de um pacto para a implantação de uma política de Estado que vise o desenvolvimento sustentável para o semiárido brasileiro, com reconhecimento das suas
peculiaridades e suas potencialidades. Senhor presidente, eu queria, para encerrar, agradecer a Vossa Excelência a tolerância ao tempo em que, mais uma vez, agradeço ao eminente senador Walter por ter cedido o tempo e, ao mesmo tempo, dizer a todos os brasileiros que nós precisamos realmente estabelecer critérios de uma política de desenvolvimento daquela região que é uma das regiões mais importantes deste país. Muito obrigado, senhor presidente.